Ventosa, Lendas Apagadas, volume 2. Autor, Júlio Bigger, parte 2. Capítulo 12. Ele era baixo, tinha a pele clara, a barba sempre bem feita e um rosto parecido com um galã de novela. Com seu uniforme impecável, subia até o alto da mata que ficava atrás do ginásio, de onde podia ver toda a escola. Andava pelos corredores e entrava de sala em sala, sempre conferindo se tudo estava como deveria estar. De vez em quando, tirava o boné e passava a mão sobre os cabelos lisos. Diferente dos outros guardas que haviam passado pela EMOC, Maurício era extrovertido, inteligente e divertido às vezes. Em pouco tempo, já conhecia os nomes dos alunos mais populares, os respondões, os brigões e até alguns dos pichadores. Maurício tinha uma boa intuição. Sempre que percebia alguma movimentação diferente pelos corredores ou no pátio da escola, seus sentidos se tornavam grandes receptores de informação. Foi assim, ouvindo uma conversinha aqui e outra ali, que ele conseguiu pegar a gangue de Giz, nome pelo qual eram conhecidos os 3 jovens que costumavam fazer desenhos com giz de cera pelos muros da escola. No dia da briga que parou a escola, quando um jovem conhecido como Beisola e outro que era chamado de Vaca se pegaram no pátio, foi Maurício que atravessou a multidão e separou os dois. Beisola conseguiu fugir, mas Vaca foi suspenso da EMOC por vários dias. Anos antes, numa das ruas da Ventosa, Maurício capturou um dos bandidos mais procurados da região. O homem, conhecido como Nico, reagiu fazendo com que sua arma caísse. Os dois começaram a trocar socos e quando se agarraram com uma mordida, Nico arrancou parte da orelha de Maurício. Foi assim que ele conseguiu fugir da lei. Naquela manhã de segunda, Maurício abriu o portão da escola e, como que pressentindo algo, subiu até a quadra e ficou observando o local do muro onde os espertinhos costumavam pular. Sem piscar, ele olhou por 5 minutos. Quando teve a certeza de que estava tudo tranquilo, ele se virou e estava prestes a descer quando ouviu um barulho, como de alguém que havia saltado sobre o mato. Maurício saltou o muro da quadra, atravessou-a, saltou o outro muro e correu entre o mato, olhando em cada moita suspeita. Subiu no muro e olhou a rua. Olhou para alguns alunos que entravam na Rua Santos e outros que vinham subindo a Corcovado. "Aqui não, meu irmão", disse para si mesmo quando saltou novamente para dentro da escola. Vendo que tudo corria bem, ele desceu novamente para o portão de entrada. Nesse momento, quando Maurício já estava longe, Júlio e Foca saíram de trás de uma árvore. Eles estavam abaixados no único lugar que o guarda não olhara. Os 2 jovens atravessaram a quadra, pararam no portão do ginásio e olharam para toda a escola, que ainda estava deserta. Correram para o 7º J e colocaram suas mochilas nos lugares. "Tá limpo", disse Júlio, vigiando a porta. O pincel atômico azul era novo. Foca foi até os fundos da sala e escreveu Foca, sem esquecer, da sigla DJA, e um círculo na parte superior com a letra R. Os 2 trocaram de lugar. Júlio pegou o pincel atômico e, com os dentes, arrancou a tampinha superior e retirou o tubo de tinta. Embaixo do quadro havia uma parede branca. Ele se abaixou e, com letras que chegavam quase até o chão, ele escreveu Big Bill. Ao lado ele colocou DJA Forever. "Nossa, mano", disse Foca ao se virar. Ficou muito doido. Pode crer. Júlio fechou novamente o pincel atômico e o entregou ao colega. "Tô fazendo grandona assim, tipo as do Sombra, aquele comédia. Eu tava dentro do ônibus e vi uma dela lá perto da Praça Apa. Maldito! O filho da mãe fez uma que pegava o muro todo da casa. Ao lado ele colocou PAP. Dá vontade de ir lá e rabiscar tudo. O pessoal tá chegando", disse Foca. Enquanto Júlio foi para o seu lugar arrumar o material do primeiro horário, Foca preferiu ficar do lado de fora, sentado na rampa de frente à porta. "Qual é, Cacau?", disse ele, quando Cláudia passou.
Ela, no entanto, fingiu não ter ouvido e passou direto. O restante da sala foi entrando e ocupando seus lugares. Alguns caminhavam mais lentamente ao ver a pichação na parte inferior ao quadro. Richard, chamado coreano, deu um sorrisinho e sentou na primeira cadeira da fileira do meio, pois tinha decidido se afastar de algumas pessoas e focar mais na aula. Josiane parou ainda na porta e olhou o que ela chamaria de monstruosidade. Caminhou até os fundos da sala e parou diante de Júlio. Você devia ter vergonha na cara, Big. Ele baixou a cabeça e evitou os olhos da moça. Quando a professora de inglês surgiu no corredor, os que estavam parados na porta entraram correndo, se empurrando e se batendo. Um rapaz chamado Elbert se atrapalhou com os pés e por pouco não batia com a cara no chão. Ele olhou para os que o tinham empurrado, mas todos fingiram ser inocentes. Dona Magda, a professora de inglês, era uma senhora baixinha, branca, usava um óculos com lentes grandes e arredondadas e não era do tipo que gostava de brincadeiras durante sua aula. A sala ficou em silêncio enquanto ela lia alguma coisa no livro. Dona Magda se levantou, pegou um giz e escreveu o título: Aplicação do verbo to do. Embaixo, ela colocou algumas variações daquela palavra e a maneira de conjugar o verbo. Normalmente ela escolhia aleatoriamente alguém da sala para ler o que estava escrito. Mas antes que se virasse para a turma, alguém deu 2 toques na porta. Um rapaz moreno e muito alto estava parado na porta. Dona Magda se virou para ele e esperou alguma palavra, mas o rapaz apenas levantou a mão direita, que continha uma folha com algumas informações. Pessoal, começou ela, esse é o Alexandre Brás. A partir de hoje, ele faz parte do 7º J. Enquanto o rapaz olhava a sala em busca de um lugar para se sentar, alguém, se utilizando de uma voz aguda e cômica, disse: É o professor Girafales. Várias pessoas riram, incluindo o próprio Alexandre, que se dirigia aos fundos da sala, para o único lugar vazio. Cê nem conhece o cara, mano, disse Júlio se virando para trás. Incomoda com sua vida, ó Big Bosta, respondeu Cazuza. Otário! Quem é otário aqui, velho? Cazuza empurrou a mesa fazendo com que batesse na cadeira de Júlio. Em seguida levantou, caminhou até a lixeira da sala e jogou alguns papéis amassados. Quando estava voltando ao seu lugar, parou diante do quadro e, como que surpreso, apontou a parte de baixo e disse: Big Bill! Dona Magda abaixou o óculos até a ponta do nariz, olhou para ele e esperou que saísse da frente do quadro. Big Bill, continuou ele, significa Grande Bill. Volte para o seu lugar, Emerson. É que eu notei que essa pichação não estava aqui ontem. O quê? Dona Magda fechou o livro que tinha nas mãos e escorou na mesa do professor. Eu sei quem é Big Bill. Já disse para voltar para o seu lugar, Emerson. Tô falando sério. Eu conheço o Big Bill. Esse tipo de pichação, para quem não sabe, é feita com tubo de canetão. Você abre, tira, dá uma sacudida e a tinta sai bem forte. Enquanto Cazuza falava, ele olhava para Júlio, que estava de cabeça baixa, olhando para o caderno, e para a professora, que tentava sondar a intenção do rapaz. Alguns alunos o olhavam, sinalizando para que ele voltasse ao seu lugar. Todos os pichadores fingiam estar distraídos, ou escrevendo alguma coisa. A senhora conhece o Big Bill, professora? Ele tinha um sorriso no rosto. Me parece, senhor Emerson. Dona Magda colocou o livro sobre a mesa e olhou para Cazuza. O que eu acho é que você entrou na sala antes de todo mundo, praticou esse ato de vandalismo e agora quer se mostrar para os seus colegas. A senhora Margarete vai gostar de saber disso. O quê? O semblante de Cazuza mudou. Ele arregalou os olhos e ficou de frente para ela. Não é nada disso não, professora. Nem pichar eu sei. Pela aula que você deu, você parece ser um profissional nisso. Sinara, você pode acompanhar o Emerson até a diretoria, por favor? Mas Dona Magda... Sinara, a monitora da sala, não tinha para onde correr.
Eu não vou pra porra nenhuma de diretoria. Todo mundo sabe que Big Bill é o Júlio. Tá achando o quê, velho? Cazuza, explodindo de ódio, apontou o dedo para os fundos da sala. Chega de show, Emerson! Seu Maurício! Dona Magda acenou para o guarda que, naquele momento, passava lá no alto perto do ginásio. Já para a diretoria. E você também, Júlio. Como assim? Júlio se levantou e permaneceu com as duas mãos sobre a mesa. Finge de bobo não, Júlio. Cê é pichador. Eu vou, mas não vou sozinho não, meu irmão. Eu tenho mais. Cazuza se virou para toda a sala. Essa porra dessa sala tá cheia de pichador. Essa Claudinha aí mesmo, ó. É Claudinha ou é Cacau? Cacau, que até aquele momento esteve de cabeça baixa desenhando algo no caderno, olhou para ele, travou os dentes e contraiu o rosto. A moça começou a tremer de ódio. Alguém, não se sabe quem, que estava nos fundos da sala gritou: "Dedo duro morre cedo." Os alunos da sala K, que estavam sem professor, saíram todos na porta ao ouvirem as vozes que se exaltavam e o guarda que já esperava. Até a professora de português, que estava no 7º L, saiu no corredor. Maurício acompanhou os dois jovens até a diretoria. No caminho, Júlio, olhando apenas para a frente, se manteve sério e calado. Cazuza, porém, sorrindo e se sentindo um vencedor, não parava de falar. "Otário", dizia ele. "Acabou, meu filho, acabou. Eu posso até assinar ocorrência, mas juro que vou contar tudo para Dona Margarete. Vou contar mesmo, comédia. Sabia, seu Maurício, que esse aí é o famoso Big Bill? É ele mesmo que fica pichando a escola. Ele, Richard, Paulo Henrique." "Cala a boca, rapaz", disse Maurício. "Você fala demais." Maurício deixou os dois na entrada da diretoria, entrou e, alguns segundos depois, saiu e apontou a porta. Júlio e Cazuza entraram. Margarete, que estava sentada do outro lado da mesa, ordenou que os dois ocupassem as cadeiras diante dela. "Eu não sei o que eu faço com vocês dois. Foi o..." Silêncio. Cazuza tentou falar, mas ela logo o interrompeu. Era a 6ª vez que aqueles dois entravam por aquela porta, sempre em ocasiões semelhantes. As 2 últimas ocorrências foram aplicadas pela própria Margaret. Tudo começou na 5ª série, quando um grupo de colegas que estava nos fundos da sala, fazendo vozes agudas e engraçadas, começou a chamar Emerson de coisas como Magrelão e Cazuza. Emerson se levantou, caminhou até a última cadeira e deu um soco no olho de Júlio. Eles se agarraram ali mesmo. "Separa, gente! Separa!" gritava Josiane, desesperada. A professora de artes entrou e os acompanhou até a diretoria. No ano seguinte, eles quase se mataram dentro do ginásio. Mas sempre chega o momento em que essa fase de rebeldia passa. Os jovens vão se tornando mais maduros e acabam aprendendo a se respeitar. Isso não aconteceu com os dois. Na 6ª série, eles brigaram 2 vezes na quadra. A maioria da sala acabou repetindo a 6ª série e, por ordem do destino, essas 2 almas conflitantes acabaram ficando em salas separadas. Foi um ano de paz, onde eles se viram poucas vezes pelos corredores. Quando finalmente chegou a 7ª série, Júlio entrou lentamente na sala J e se sentiu aliviado em saber que Emerson estava, de vez, fora da sua vida. Os alunos do 7º J gostavam de ficar amontoados na porta até a chegada do professor. Todos eles entraram correndo ao ver Dona Cristina, de português. Já estava no pátio. Ela colocou seu material sobre a mesa e pediu silêncio para começar. Tudo na paz, tudo tranquilo, até que Emerson entrou. "Dá licença, professora", disse ele. Em seguida, ele caminhou até os fundos da sala, sentou-se ao lado de Júlio, e quando a professora se virou para o quadro, ele disse: "Esse ano nós vamos acertar as contas, comédia." E assim chegamos onde estamos. Os dois estavam do outro lado da mesa. Dona Margarete entregou-lhes as folhas de ocorrência e ordenou que assinassem.
Amanhã vocês só entram com um responsável, estamos entendidos? Ela olhava para um e para outro. Sim. Emerson foi o primeiro a responder. Ok, disse Júlio. Eles voltaram para a sala e o restante da aula foi tranquilo. Afinal, já passava da hora disso acabar. As brigas, as implicâncias e as conversas atravessadas, tudo deveria ficar no passado. Daqui a pouco tempo seriam adultos, e todos sabem que os adultos sempre pensam bem antes de qualquer atitude. Adultos refletem e acabam tomando as melhores decisões. Mas há quem discorde dessas afirmações. Quando o sinal do último horário bateu, Cacau correu até a lanchonete e comprou R$1 de balas. Isso era equivalente a 2 mãos cheias. Ela estava no portão da escola quando avistou Leidiane do outro lado da rua. Atravessou e lhe deu metade das balas. Leidiane colocou os 2 braços sobre os ombros de Cacau e tirou o capuz que lhe cobria os cabelos. Como é que você consegue ficar com esse troço o tempo todo na cabeça? Eu gosto, uai. Você fica bem mais bonita sem isso. Vamos, hoje eu quero ver a flor. Beleza. Cacau jogou novamente o capuz sobre a cabeça. Foi nesse momento que elas perceberam que os alunos estavam passando pelo portão e correndo para a esquina. Esse tipo de boato corria rápido pela escola. Fulano está esperando Cicrano lá na esquina. Em menos de 1 minuto, todos corriam para a rua e se amontoavam ao redor de quem quer que fosse. Cazuza estava parado no meio da rua. Havia um grupo de uns 10 alunos na beira do lote vago. Outros foram chegando e se amontoando diante do muro da chácara. Quando Júlio passou pelo portão da escola, ele já sabia o que o esperava. Não dá mole, não, dizia Foca. Pula logo no gogó. Richard fechou o punho e apontou na direção de Cazuza. Foram apenas alguns segundos até que a rua estivesse cheia de pessoas, esperando pela sessão de socos, chutes e sangue. Quando Júlio estava a pouco mais de 10 metros, Cazuza entregou a mochila para um colega. Em seguida, ele tirou a camisa e segurou numa das mãos. Ádila, uma das colegas de classe, teve um ataque de riso, cuspindo para fora da boca a pipoca que estava comendo, ao ver aquele monte de ossos coberto por uma fina capa de pele. Outros, incluindo alguns dos colegas de Cazuza, também riram. Ele era bem mais magro do que aparecia. "Danou o olho!" gritou alguém na multidão. "Vai, chora agora igual você chorou na frente da diretora, seu mulherzinha", disse Cazuza com os 2 punhos estendidos. "Pelo menos eu nunca dedurei ninguém, seu magrelão." "Falei mesmo." A multidão parecia empurrar um contra o outro. Cazuza começou a gingar de um lado para o outro. Júlio ergueu o braço e se preparou para a briga. 2 rapazes que estavam sentados no muro da escola insistiam dizendo: "Dá no olho! Dá no olho!" O grupo de alunos que estava na entrada do lote vago começou a cantar: "Porrada! Porrada!" De repente, antes que o primeiro soco fosse desferido e a multidão se enchesse ainda mais de euforia, alguém atravessou correndo entre a multidão, empurrando tudo e todos. Cazuza, de olhos arregalados e braços estendidos, se preparava para começar, quando 2 mãos pequenas, mas carregadas de uma força monstruosa, bateram em seu peito, fazendo-o saltar para trás. "Vai! Conversa fiado agora!" gritou Cacau. "Vamos, vamos, seu linguarudo! Ih, Cacau, dá licença! Eu quero ver você falar agora! Na minha frente!" gritava ela enquanto o empurrava. "Cê dá sorte que eu não bato em mulher. Bate aqui, mano! Bate aqui, ó! Aqui!" dizia ela, dando tapinhas no próprio rosto. A multidão parecia estar ainda mais eufórica, gritando e dando risadas. Cacau continuou empurrando Cazuza até que ele deu de costas com o muro da chácara. Ela o olhou nos olhos e, enquanto esperava por alguma reação ou resposta, uma mão agarrou seu braço e a arrastou para o outro lado da rua. "Vamos embora!" disse Leidiane, puxando-a pela rua. "Peraí, alguém tem que ensinar aquele cobaia." "Acabou, Cacau! Daqui a pouco tem até polícia aqui nessa rua." As 2 desceram pelo lote vago e poucos minutos depois já estavam na casa de Cláudia. Capítulo 13.
Passaram 16 meses. O grande dia finalmente havia chegado. Para a maioria dos alunos, o último dia de aula era o fim de uma difícil jornada. Abandonar aquela fase chata da vida para entrar num mundo onde os problemas são resolvidos mais facilmente, sem aquelas bobeiras de fórmulas complexas, guerras do século XX e a dolorosa busca pelo resultado de X e delta. Muitos acreditam que é uma escada e que ao chegarem no topo encontrarão um caminho reto e tranquilo, cheio de vitórias e a tão sonhada paz. Então, cruzam a linha de chegada simplesmente para descobrirem que pouca coisa muda, e as equações, tão desprezadas anteriormente, agora precisam ser usadas na prática. Assim como tantos outros jovens, foram muitas as vezes em que Leidiane sentou com as amigas para conversarem sobre o que fariam a seguir. As respostas logo brotavam em sua mente. Ela sempre soube o que queria, até descobrir que aquilo que tanto sonhou não fazia mais parte da sua realidade. Não sei exatamente, disse ela muitos anos depois, em que momento deixei de ser a menina sonhadora para ser aquela que apenas seguia para onde o vento mandava. Naquela manhã, Lady se maquiou, colocou um boné, calça, tênis e antes de sair, olhou para a mochila velha de guerra que nunca mais precisaria usar. Não, lobo, não, disse quando o cachorro veio com a intenção de saltar sobre ela. Lady passou a mão na cabeça de Lobo e mandou que ele entrasse em sua casinha. Aqui! Gritou Vinícius ao sair na porta. Se cê ver o Richard, pede para ele vir aqui mais tarde. Eu peço sim. Cê tá bonita, hein? Obrigada. Lady sorriu e fechou o portão. Foi um dia de festa, sorrisos e despedidas. As turmas do terceiro ano se reuniram no auditório para um último encontro, pois a maioria dificilmente voltaria a se ver. Bruno havia montado um equipamento de som no palco e deixou que um dos colegas fosse o DJ da festa. Outras turmas também fizeram algo semelhante, como os alunos do 8º R, que estavam entrando no ensino médio. Eles colocaram um microsystem na porta da sala, mas estavam gritando mais alto que o som. Essas porra não cresce nunca, disse Ádila ao ver que Elbert tinha batido a cabeça na parede e estava vomitando do lado de fora da sala. Minutos antes, Paulo Henrique, Simoni e Júlio começaram com uma brincadeira que consistia em vendar os olhos de um colega, girá-lo por 30 segundos e soltá-lo no centro da sala. É claro que quando a vez dos idealizadores da brincadeira chegava, eles sempre davam um jeito de colocar algum inocente no lugar. Agora é sua vez, Cacau, gritou Simoni com um grande sorriso no rosto. Cláudia, que estava de óculos escuro e boné, ergueu a cabeça, olhou para os alunos na frente da sala e fez um sinal com o dedo, indicando que jamais entraria naquele tipo de brincadeira. No auditório, onde estavam as turmas do terceiro ano, havia uma área na frente do palco reservada para a dança. Conheça o restante da história. Compre o livro físico em wiclap.com e não se esqueça de clicar em joia e se inscrever no canal.